Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. Hoje, no 14º episódio do Rádio Peão, nós vamos falar sobre a reforma trabalhista, que completou 2 anos no último dia 11 de novembro. O projeto de lei, aprovado no governo de Michel Temer, do MDB, trouxe mudanças significativas para a CLT e ainda hoje divide opiniões. Isso porque, à época, o governo prometia que as mudanças na lei gerariam 2 milhões de empregos formais até 2019. Passados 2 anos, apenas 660 mil vagas formais foram geradas no país, ou seja, as expectativas não se cumpriram. Pois é, dados recentes da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgados em outubro pelo IBGE, mostram que a taxa de desocupação está em 11,8%. Isso significa que existem 12,5 milhões de brasileiros desempregados. Apesar dos números alarmantes, aos poucos essa taxa vem caindo. E é aí que mora o X da questão. Do total de vagas geradas, 15% são no modelo intermitente, em que o profissional só trabalha e recebe nos períodos em que a empresa demanda. E enquanto há quem diga que os novos modelos de contratação ampliam as oportunidades, alguns especialistas dizem que eles nada mais são do que uma precarização do trabalho. No primeiro bloco, nós vamos conversar sobre as problemáticas que cercam o tema e entender até que ponto as mudanças da reforma são, de fato, benéficas para o trabalhador. No segundo bloco, vamos debater as mudanças de perspectivas que isso traz para a nossa carreira e como alguém que queira ter sucesso profissional deve agir nesse contexto. Para nos acompanhar nesse debate, trouxemos ao nosso estúdio o professor da Faculdade de Direito da USP e especialista em Direito de Trabalho, Flávio Batista. Bom dia, Elisa. Bom dia, Mariana. Obrigado pelo convite. E também está conosco o Rodrigo Viana, CEO da Mapit, empresa do Grupo Talences, especializada em vagas de início de carreira. Bom dia, Elisa. Bom dia, Mariana. E bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite. Bom, Flávio e Rodrigo, muito obrigada por estarem conosco hoje. Para a gente começar a conversa, eu gostaria de reforçar aqui o aniversário de 2 anos da reforma trabalhista. Como a gente já falou na abertura, os dados da PNAD mostram uma queda nos níveis de desemprego no país. Mesmo assim, a reforma não cumpriu aqueles 2 milhões de empregos prometidos. Como que vocês avaliam o saldo do projeto de lei? A gente já, durante a tramitação da reforma, avisava que isso poderia não acontecer, né? E aí, no fundo, é uma confirmação de algumas expectativas que quem lida com o direito do trabalho já tinha. A gente tem que observar, além de tudo, que essas vagas geradas, quando elas se concentram em formas de trabalho que não são tão protegidas como o emprego típico da CLT, ela não necessariamente gera o efeito que se esperaria com uma população ocupada, né? A interação dessa questão jurídica com a questão econômica, ela tem que ser muito bem observada, porque a pessoa estar empregada significa ela ter renda, ela ter consumo, ela movimentar a economia. Se ela está empregada em algo que não consegue dá para ela uma remuneração suficiente para que ela tenha esse consumo nos padrões em que tem alguém que está num emprego típico de CLT 8 horas, o número de vagas ele vira um dado menor diante do efeito econômico positivo que aquilo poderia gerar e acaba não gerando, né? Então, além da questão de que essa geração de empregos, ela depende muito mais do sucesso da economia do que de ter ou não uma quantidade de direitos atrelada a esse emprego, a gente tem que observar o efeito que essas vagas geradas criam na economia. Você concorda, Rodrigo? Eu concordo, eu acho que o professor comentou bem ao final, falando sobre a questão econômica, né? Então, eu não questiono os dados, mas a minha dúvida é se realmente essa confirmação de 650 mil empregos está devidamente validada e se a informalidade muitas vezes leva as pessoas a não conseguirem medir de forma tão clara o resultado, né?
eu acho que o brasileiro em si, o professor conhece bem pela questão do CLT principalmente, o brasileiro está acostumado com o emprego CLT, né? Nós somos um país seletista, né? Onde o emprego formal significa ter 8 horas de trabalho, carteira assinada, fundo de garantia e todos os outros benefícios que o trabalhador tem. Quando você vai para outros países, muitas vezes a legislação ela já é um pouco diferente, as pessoas estão mais acostumadas com uma outra modalidade de emprego, que é o emprego, a gente chama de part-time job, né? Que é um emprego por um período específico do dia, muitas vezes 4 horas, 6 horas, 8 horas de trabalho, em lugares diferentes, em empresas diferentes, muitas vezes. Na Europa, principalmente, você tem lugares em que a pessoa trabalha 4 horas numa empresa, volta para casa, almoça, mais 4 horas numa outra empresa e tem uma renda complementar de 8 horas de trabalho que possibilita com que ele tenha uma renda positiva para gerar consumo, como você mesmo disse. O ponto aqui é que no Brasil isso é muito novo ainda. Então, acho que até não só a questão econômica, a importância que a gente tem de uma transição de governo, né? A gente vem de um governo Michel Temer com a reforma, depois um novo governo, que ainda não se encontra muito nessa questão de números e dados e etc., mas se encontra muito na questão econômica. A gente vê alguns pequenos sinais de melhora. Eu acho que o processo para conseguir se medir o resultado real dessa reforma não é agora, né, daqui a algum tempo. Mas eu acho que tem muito também do papel do trabalhador, do empregado, a questão da mentalidade seletista versus a mentalidade do trabalho em si. De ter a possibilidade de trabalhar, de ter uma renda e de poder voltar a consumir no mercado brasileiro hoje. Um dos principais pontos de destaque da reforma é o trabalho intermitente, que não era previsto na CLT, criada ali no governo Vargas na década de 40. Eu queria que vocês falassem quais são os prós e os contras dessa modalidade, né? Tanto do lado das empresas, quanto do lado dos funcionários. Essa questão do trabalho intermitente, na minha avaliação, ela só é interessante para a empresa, né? Porque, de fato, se a gente pensar que uma empresa ela se caracteriza justamente por ela ter uma continuidade no desempenho da sua atividade, ela vai precisar continuamente de mão de obra, de força de trabalho, né? Então, a gente fica imaginando por que uma empresa aplicaria isso. Porque, assim, ela consegue, com a rotatividade e com essa não continuidade do emprego, embora a atividade empresarial seja contínua, fazer recortes de custos, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente entender no direito do trabalho. Um dos aspectos centrais do direito do trabalho é o fato de que o risco da atividade econômica tem que ser corrido pelo empregador, pelo empresário, né? Esse talvez seja o principal fundamento de quem fica com lucro seja ele, não o empregado. Porque o empregado ele vai ter uma remuneração fixa. Então, não importa se o empregador estourar de ganhar dinheiro, o salário dele é aquele e ele vai receber aquele salário. Então, isso é justificado, em princípio, pelo fato de que ele também corre os riscos. Se tiver um prejuízo, o trabalhador também precisa receber o salário dele normalmente. Por que eu estou colocando isso dessa maneira? Porque quando você pensa numa vaga intermitente, a sazonalidade da atividade empresarial, que é a justificativa para essa intermitência do contrato, ela traz o seu risco assumido pelo empregado. Porque se não tiver atividade, ele não tem salário. Se tiver atividade, aí ele vai ser remunerado. E se a gente partir da ideia de que a própria legislação colocou a remuneração da vaga intermitente atrelada ao salário mínimo ou ao valor do salário para aquela atividade na empresa pela hora, a gente vai chegar à conclusão de que a pessoa que está numa vaga intermitente raramente vai conseguir ser remunerada pelo salário que aquela vaga comportaria pensando numa jornada completa, né? Então, ou seja, é o trabalhador assumindo o risco da atividade econômica. Esse contrato, na minha ótica, ele é inconstitucional, né? Ele viola as garantias do trabalhador do artigo 7º. Mas admitindo que os tribunais discordem de mim, e é possível que isso aconteça, quer dizer, esse contrato está aí, está acontecendo, eu acho, como, né, opinando juridicamente, eu diria ao trabalhador para evitar esse contrato. Justamente por isso, para que ele não assuma um risco que, na verdade, não é dele, que seria do empregador. Mas para a empresa, de fato, esse contrato ele ajuda muito a lidar com a questão da sazonalidade. Então, você consegue fazer um planejamento de custo de mão de obra que é muito mais eficaz do que se você tivesse somente empregados em tempo integral.
Vocês acham que as empresas têm um pouco de vergonha do contrato intermitente? Estou perguntando isso porque a gente fez uma reportagem para Você RH que está nas bancas agora e sobre os 2 anos da reforma trabalhista. E a repórter conversou com 16 empresas e não conseguiu nenhuma declaração em on sobre o trabalho intermitente. Aí eu queria a sua opinião, Rodrigo, se ainda existe um pouco de mal-estar com esse tipo de contrato. Como eu comentei antes, a reforma tem 2 anos, é nova e ela muda uma série de fatores ou de legislações que eram muito inerentes à característica do mercado brasileiro e do empregado brasileiro, né? Do empregador, de certa forma. Então, acho que por ser muito novo, não sei se vergonha talvez seja a palavra, né? Mas talvez um pouco de desconhecimento também de como fazer e de como ponderar essa questão, né? Acho que o que o professor comentou e eu concordo, hoje a gente está num país com 12 milhões de desempregados, acho que esse é o número que a gente fala agora, eram 14, hoje são 12, quer dizer, de novo, os números mudam e voltam e a gente não sabe o quanto de fato são 12 milhões, ou são mais, ou você tem muita gente em trabalho intermitente. No final do dia, você passar 100% do risco para o empregado não é fácil, porque o empregado, de novo, tem uma determinação, tem família, tem uma série de custos e pontos que têm que ser ponderados, e ele volta para casa com aquela incerteza ainda do que vai ser o dia seguinte, do que vai ser o pós. Então, eu imagino que esses fatores, independente de serem legais ou não, que agora, né, de fato, a lei permite com que isso aconteça, ainda são muito desconhecidos e as próprias empresas têm medo de talvez ponderar o que é fato, o que não é fato nessa questão e talvez de colocar, olha, a maioria da população é contra a questão do trabalho intermitente, mas eu estou fazendo. E aí talvez entre no dilema que o professor comentou, que é, puxa, então você está ganhando dinheiro, está fazendo, né, tendo lucro, tendo resultados super exponenciais e no final do dia você está prejudicando o empregado. Então, voltamos de novo à questão da mentalidade, né? Nós aqui, a gente quer mais é que o número de desempregados seja menor do que 12, seja 6, 5, 4. E aí eu acho que a gente vai ter um outro mercado, uma discussão muito mais madura em relação ao tema. Eu acho que ainda está começando muito, Elisa, talvez por isso a dificuldade de você ter alguma empresa falando em on em relação a essa questão do trabalho intermitente. Mas você sente que tem um aumento da procura por esse tipo de vaga? De empresas criando esse tipo de vaga? Porque bem ou mal, 101, acho que se eu não me engano, mais de 100 mil vagas foram criadas nessa modalidade nos últimos 2 anos. Então, é um peso relativo no contexto de vagas criadas. Talvez pelo público que eu atenda hoje, Mariana, eu tenho um pouco mais de dificuldade de receber esse tipo de demanda, né? Mesmo na conversa informal, né, no off, eventualmente, a gente não tem muita consulta sobre isso. Você percebe muito isso em movimentos sazonais. Então, talvez agora, nesse Natal em particular, a gente veja um movimento maior em relação a isso, principalmente por conta do varejo. Na Páscoa, você tem as empresas que produzem ovos de Páscoa fazendo esse trabalho um pouco mais intenso. Então, você tem muito desse período de sazonalidade que talvez apareça um pouco mais. Mas para nós não chega muito. O que chega para nós, na verdade, e até do nível dos profissionais que a gente fala, eles próprios não passam por essa situação. O que você percebe muitas vezes é que profissionais gerentes, que eram gerentes, diretores de empresa, eles acabam muito mais dando consultoria e aí recebendo por um trabalho como pessoa jurídica e emitindo nota para a empresa por esse trabalho, do que necessariamente uma relação mais próxima do trabalho intermitente. Eu acho que talvez agora nesse Natal, e até em virtude da possibilidade de um consumo um pouco melhor, de Natal um pouco mais agitado, isso a gente sente dos nossos clientes de varejo, de que eles estão buscando mão de obra temporária agora para o Natal, e talvez nessa modalidade agora. Eu acho que a gente pode perceber, talvez em janeiro, fevereiro, uma mudança em relação a isso. Um pouco mais de conteúdo e informação, talvez. Você colocou, Rodrigo, o trabalho por projeto, né? Que é isso que você falou. O gerente emite uma nota, presta uma consultoria. Você acha que essa é uma tendência de futuro? O professor pode me complementar. Eu acho que isso já acontecia muito, já é uma modalidade, né, legal. A pessoa ter uma microempresa, eu esqueci até o nome das empresas que são abertas hoje, MEI, exatamente. E muitas pessoas têm esse MEI justamente por esse risco de não ter um trabalho, não ter um emprego e eventualmente buscar fazer uma consultoria, um trabalho em empresas de pequeno, médio porte ou às vezes até em grande porte. E já era uma modalidade antiga. Eu não sei, talvez se a reforma possa alavancar esse modelo e permitir com que as pessoas possam ter uma renda paralela aí ao trabalho tradicional. O professor pode me ajudar com isso. Mas essa é uma modalidade que já existe há muito tempo, Elise. E grandes profissionais, ex-executivos, pessoas que passaram esse período mais difícil sem um trabalho, eventualmente migraram para esse modelo e conseguem ter uma renda para poder gerar consumo para a família. Mas esse não é um modelo carteira assinada, né? Diferente. Não, foi interessante o Rodrigo levantar esse ponto, até mencionando de fato que esse modelo já existe há muitos anos.
pelo seguinte, a gente tem que separar, e eu acho até interessante estar falando disso num podcast que trata sobre carreira, porque muitas vezes, na perspectiva da carreira, falta um pouco essa questão do que é o jurídico, né? É lógico que a gente vive hoje numa sociedade que é estimulada a empreender, né? Isso a gente ouve o tempo inteiro, todo esse bombardeio do empreendedorismo, etc. e tal. Então todo mundo quer ser patrão de si mesmo, começa a achar de repente até positivo. Não, vou ser o microempreendedor individual, vou ser dono da minha própria rotina, etc. e tal. E eu, evidentemente, não vou entrar nessa discussão, porque ela é muito mais do Rodrigo. Mas o que eu queria deixar muito claro sobre isso é a gente conseguir diferenciar o que é, de fato, empreender e o que é uma coisa que a gente chama até por um nome pejorativo de pejotização, que é fraudar a legislação trabalhista, né? Pelo seguinte... E aí eu volto naquela questão que ela é de fato central para o direito do trabalho, que é a questão do risco da atividade. Se você está empreendendo, você está assumindo riscos da atividade econômica e você pode, com isso, obter lucro ou ter prejuízo, certo? Então, se você, de fato, está empreendendo e assumindo o risco da sua atividade, é ótimo que você organize uma empresa, emita notas de trabalho para quem você desejar, etc. e tal. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, e a reforma tentou até lidar com isso, e isso é uma coisa que ainda não tem uma orientação muito clara sobre o que vai acontecer no Poder Judiciário nesse tipo de situação, mas a gente tem discutido de forma negativa esse respeito, é que a reforma ela tentou permitir que as empresas contratem pessoas que ela antes contrataria como empregados nessa modalidade de autônomo. Então, ao invés de eu ter um gerente na minha empresa, ou um diretor de compliance, eu pego e contrato uma consultoria de compliance. Só que essa consultoria de compliance é um sujeito que tem uma sala dentro da empresa, tem horário de expediente, tem um e-mail funcional. Então, quer dizer, não é uma pessoa jurídica coisa nenhuma. Né? Maqueia. Exato, está fraudando uma situação que deveria ser uma situação de emprego. E a reforma, o que ela fez? Ela colocou um artigo na CLT dizendo que a prestação de trabalho autônomo de forma exclusiva poderia não gerar vínculo de emprego. Então, olha, como pode um autônomo trabalhar para uma única empresa, né? A gente fica pensando, se ele é autônomo e trabalha para uma única empresa, ele está subordinado àquela empresa, né? Se esse cliente, entre aspas, é perdido, você, na verdade, ficou sem renda nenhuma. Então, quer dizer, a gente precisa diferenciar bem isso e claro, não serei eu aqui na Você S.A. remar contra a corrente para falar não empreendam, mas se for empreender, que seja um empreendimento onde a gente, de fato, tem uma natureza empresarial na atividade. E aí eu acho interessante também o Rodrigo mencionar o gerente, o diretor, que de fato é onde me parece que seja mais possível isso acontecer, né? São profissionais qualificados, com uma carreira estabelecida, que pretendem diversificar. Agora, não dá para a gente empreender num nível de trabalho em que a pessoa não tenha essa diferenciação mercadológica que permita que a empresa vai escolher tal ou qual empresa de consultoria, né? Que o seu trabalho seja, na prática, um trabalho cotidiano indistinto de qualquer outro profissional da mesma área. O que a gente percebe muitas vezes, professor, até colocando essa questão que você comentou do trabalho quase que diário dessas pessoas, no geral, elas não ficam todos os dias. Normalmente se contrata por um período de 2 a 3 dias na semana, o que tem sido muito comum. Então, ex-gerentes, ex-diretores, muitas vezes eles pegam 1 ou 2 dias da semana, separam aí uma terça e quinta ou terça e quarta, eles terem um modelo mais flexível e eles fazem o trabalho na empresa, né? Então, muitas vezes ele acaba não ficando 5 dias da semana, que poderia caracterizar de fato um modelo mais, um vínculo empregatício mais forte. Eles acabam ficando 2, 3 dias da semana, as pontas da semana eles tiram para ter um final de semana mais estendido e acabam trabalhando 2, 3 dias na semana ali, fazendo uma atividade importante dentro da organização, não às vezes executando o que seria um gerente de compliance, um gerente financeiro, por exemplo, mas fazendo uma atividade para ajudar a companhia naquele momento, naquela área de trabalho. Então, veja, é justamente disso que eu falava. Se um profissional que está nesse nível de carreira, com esse nível de qualificação,
acha interessante para ele. Eu vou trabalhar 2 dias por semana para essa empresa e vou, de repente, abrir a possibilidade de eu trabalhar para outras empresas, crescer, empreender de fato. Legislação trabalhista não tem nenhum óbice a isso, não vê nenhum problema, né? O que a gente observa muitas vezes, especialmente em níveis de qualificação e de posição na carreira mais baixos, é uma fraude, né? Disfarçar mesmo o vínculo de emprego com uma pessoa jurídica. E aí esse que é o problema. Isso acontece muito no próprio mercado de educação, né, com professores em algumas instituições. Isso acontece muito na área médica, isso acontece muito com contadores, com os próprios advogados. Então, se você vai contratar um advogado que vai trabalhar dentro da sua empresa... área de serviços profissionais, principalmente, né? Programação de computadores, isso é muito comum, né? Eu acho que feita essa diferenciação, eu acho que a gente pode caminhar bem para que, de fato, as pessoas empreendam quando estiverem empreendendo. Sim, é importante o trabalhador também conhecer essas diferenciações até para negociar com o empregador. Olha, eu não vou ser não vou trabalhar como um CLT, vir aqui com horário, né? Ele tem ali também que negociar um modelo de empreendedor, né, visto que ele não vai ter carteira assinada e todos os direitos garantidos. Para continuar essa discussão, eu queria perguntar para vocês como é que vocês enxergam o futuro do trabalho, né? Porque a gente que cobre essa área ouve muito dizer que o emprego com carteira assinada, CLT, está com os dias contados, esse modelo de chegar no escritório às 9 e sair às 6 também. Vocês acreditam nessa tendência? E, se sim, que consequências vocês acham que essa quebra de paradigma nos modelos de trabalho vão trazer para as pessoas? Eu vou tentar traçar um plano aqui de gerações. Eu acho que as gerações explicam muito dessa movimentação no mercado de trabalho. Talvez eu esteja antecipando um pouco o segundo bloco, mas eu vou trazer pelo menos para esquentar um pouco o nosso podcast aqui. Quando se pensa na geração silenciosa, nos baby boomers, né, geração da década de 60, né, nascidas anteriormente a isso, são gerações que passavam 30 anos numa mesma empresa, se aposentavam nessa empresa, né, e era muito comum as pessoas ficarem 30 anos na empresa, chegaram a determinado cargo, se aposentam na companhia e aí curte a sua aposentadoria, não sei agora no modelo da Previdência integral ou não integral, mas eu imagino que seja a época integral. Quando você vem para a geração X, que é a geração do qual eu faço parte, essa geração já tinha uma visão muito mais de workaholic, né? Criou-se a expressão do workaholic e essa geração trouxe aquela questão da ambição, de crescer rápido, né? Os bancos de investimento cresceram muito nesse período, então as pessoas iam para lá, ganhavam dinheiro, tinham carreira, tinham ambição de virarem presidentes de empresa e começou a criar um pouco mais forte essa tendência. Quando veio a geração Y e os millennials, uma série de quebras foram acontecendo ao longo desse estigma que o mercado tinha em relação a esses modelos de carreira. Essa geração começou a quebrar tudo isso. E hoje, com a geração atual, né, eles estão quebrando todas as últimas barreiras que haviam em relação a essa questão do mercado de trabalho. Então, quando você pergunta o que vai ser do mercado de trabalho daqui a alguns anos, eu confesso, pelo menos olhando do lado de empresa, de corporação, é muito difícil de você dizer o que vai ser. Primeiro porque as empresas, obviamente, têm que se flexibilizar. Fala-se muito hoje sobre proposta de valor, né, EVP das companhias, Employment Value Proposition, que é uma expressão que fala sobre atração, propósito, valores e uma série de coisas que não estão na pauta simplesmente da questão financeira, do contrato de trabalho, se é CLT, se não é, mas muito mais uma questão do que a sua empresa faz e devolve à sociedade, devolve aos seus funcionários como propósito, que é uma coisa que não estava em pauta na minha geração, pelo menos. Mas toda a questão de trabalho flexível, mas toda a questão da cabeça desses jovens hoje, que muitas vezes tem essa mentalidade de trabalhar um ano numa corporação. Acho que tá bom, eu vou tirar um mês de férias aqui, daqui um mês eu começo uma outra organização muito diferente, eu vou viver experiências diferentes, jornadas diferentes. Então, quando você pergunta, Mariana, o que vai ser do mercado, eu não sei, mas eu acho que é o grande desafio das empresas, principalmente, se adaptarem a esse novo modelo, quebrarem as suas barreiras, quebrarem os seus muros, né, tornarem um ambiente mais plano, para que as pessoas comecem a enxergar futuro nessa organização, independente do que vai ser. Mas acho que o grande desafio que a gente enxerga hoje nas áreas de RH, o desafio é o que eu estou fazendo como propósito, como valor e quais barreiras eu estou quebrando para atrair os melhores talentos para a minha organização. Eu tenho até medo de repente, virar uma conversa um pouco de surdo, assim, né? Por uma diferença de visão bastante
grande, e não no sentido de discordância, mas de estar, né, na verdade, raciocinando as coisas num outro campo, de repente. Eu lembro no início dos anos 2000, quando eu comecei a estudar essa matéria, tinha acabado de ser traduzido para o português um livro de um autor norte-americano chamado Jeremy Rifkin, que chamava O Fim dos Empregos. Esse livro foi traduzido para o português acho que em 95, e ele foi publicado ali para 93, 94. Quer dizer, são 25 anos em que ele falava isso, e os empregos estão aí, né? Eu fico pensando. E se a gente tentar raciocinar um pouco os motivos disso, né? O que a gente pode pensar sobre isso, eu acho que isso tem muito a ver com uma identificação de como que se cria valor na economia contemporânea, né? De onde vem a geração dos valores. E acho que isso é importante porque por que todo mundo quer empreender? Por que todo mundo quer ser empresário, ninguém quer ser empregado? Esse desejo difuso, ele tem a ver com isso, né? Com o fato de que existe essa percepção, que eu considero correta, de que quando você trabalha, você está recebendo uma coisa que você considera, que é socialmente considerado equivalente ao trabalho que você forneceu. Enquanto quando você empreende, você teria supostamente um excedente. Eu acho que esse é o ponto, né? Enquanto a economia depender de geração de excedente para ela se movimentar, eu tenho uma dificuldade de ver como que a gente poderia modificar tão drasticamente as relações de trabalho a ponto de, não sei, de repente desaparecerem os empregos, alguma coisa assim. É claro que mudam os modelos. Então, bom, a gente pensa, o emprego hoje é pela CLT, será que vai continuar sendo pela CLT? O que também eu acho que está muito mais ligado a uma movimentação política e de correlação social de forças do que propriamente uma característica estrutural do mercado. Porque, bom, é óbvio que desde 1943, quando foi consolidada a CLT, até 2017, quando ela foi enterrada por essa reforma trabalhista, muita água passou por debaixo da ponte, né? Então, quer dizer, por que tantas organizações sociais diferentes que a gente teve no Brasil, com tantas vicissitudes, não tinham até então propiciado uma transformação tão drástica das normas trabalhistas? E essa mudança aí, o impeachment da presidência Dilma com o Michel Temer assumindo a presidência, propiciou esse momento, né? É uma questão de correlação de forças políticas. Então, quer dizer, no momento, obviamente que, como a gente estava colocando, para a classe trabalhadora é muito mais interessante você ter um emprego com CLT, com todas as garantias, com todas as proteções. De modo que, enquanto ela puder resistir para que isso permaneça, ela vai tentar fazer. Se isso, em algum momento, foi possível de ser retirado pelo legislativo, é sinal de que essa resistência ela já não podia mais ser organizada no contexto que tinha sido colocado, né? Agora, o que vem depois disso? Vem você continuar contratando trabalho, contratando mão de obra, talvez por uma outra forma. Uma forma que seria mais interessante para a empresa, ou menos para o trabalhador, enfim. Mas eu acho que o importante é a gente não perder de vista que essa ideia de que os empregos vão acabar ou podem acabar, ela não significa que vai acabar o trabalho. O trabalho. E acho que mais importante até do que não acabar o trabalho, não acabar corporações contratando trabalho de pessoas, porque no fundo é isso, né? E porque no fundo é isso que cria valor excedente e é isso que faz a economia se mover na forma que ela veio se organizando aí nos últimos 200 anos. Para a gente fechar aqui o nosso primeiro bloco, eu queria trazer um tema muito de justiça do trabalho, que é o número de processos, né? O número de processos na justiça de trabalho caiu muito desde que a reforma foi aprovada. Os dados do Tribunal Superior do Trabalho mostram uma queda de 34% no número de processos em 2018, em comparação com 2017.
Por que isso aconteceu? E eu queria também que vocês falassem se para o trabalhador ficou mais difícil processar a empresa. Nossa, Elisa, essa pergunta é importantíssima, interessantíssima, porque eu até comentava aqui com o Rodrigo antes da gente começar a gravação, né? Além de dar aula na Faculdade de Direito, eu dou muita aula na Faculdade de Administração e de Contabilidade da USP. Porque os cursos são todos integrados, lá eles têm uma matéria de Direito do Trabalho e os professores da Faculdade de Direito acabam indo lá. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que na aula de Direito do Trabalho, muitas vezes o aluno que já está no mercado de trabalho, quer dizer, já começou a trabalhar, ele se identifica com a minha aula porque ele se vê naquilo, né? Então, ele não tem formação jurídica, então cada aula é uma descoberta, uma novidade, ele fala, nossa, mas isso acontece comigo. Então, só que aí, a hora que a gente chega nos finalmente, que seria, olha, então, se o patrão não te paga essa verba que você está aprendendo aqui na minha aula, que você precisa receber, então você poderia processar o patrão, né? Antes mesmo da reforma, eu já tinha um retorno para esse tipo de situação que era muito curioso, que era o seguinte, mas se eu processar, eu nunca mais arrumo um emprego, né? Então, isso é uma coisa curiosa, porque, de fato, a gente começa a observar, a partir daí, uma discrepância entre o comportamento individual e o comportamento como categoria. Porque, veja, se todo mundo processasse as empresas quando existe uma violação de direitos, ninguém precisaria se preocupar em não arrumar mais emprego caso processasse, né? Essa preocupação ela só existe porque no momento em que alguém processa e o outro não processa, isso gera uma vantagem competitiva, porque a empresa, evidentemente, ela vai querer alguém que aceite as violações sem reclamar. Bom, mas isso sempre existiu e as ações na Justiça do Trabalho sempre estiveram aí. O que aconteceu com a reforma trabalhista foi que entrar com a ação trabalhista passou a representar um risco. E por que isso? Porque a Justiça do Trabalho, há muitos anos, ela funciona em cima de uma dinâmica de conciliação, né? Então, todo o processo ele é orientado para que as pessoas saiam de lá com um acordo, né? Isso, não vou entrar nesse assunto aqui, porque ele excede bastante a pauta, mas tem pontos positivos, negativos, enfim, não vem ao caso. O relevante dessa informação é que, quando você tem um processo que é orientado pela lógica do acordo, ele tem uma dimensão negocial envolvida nele. Então, ele vira, de certa forma, uma questão não só jurídica, mas também de negociação. E por que isso é importante? Porque numa negociação, então se o Rodrigo vai lá orientar, mentorar um profissional que vai fazer uma entrevista de emprego, e ele não vai sugerir para esse profissional que, por exemplo, peça como salário exatamente o salário que ele pretende ganhar, porque a tendência, como é uma negociação, é que a empresa sugira um salário mais baixo. Então, ele vai pedir um salário um pouco acima para conseguirem chegar no meio termo. E isso sempre foi da dinâmica do processo trabalhista. Então, o advogado vai entrar com uma ação, ele carrega um pouco a tinta dos valores pedidos para que você consiga chegar num acordo melhor. Essa dinâmica sempre aconteceu. Embora isso não se reflita, evidentemente, nos recebimentos de verbas derivadas do processo trabalhista. Por quê? O processo que vem efetivamente a ser julgado, a esmagadora maioria deles é julgada, pelo menos em parte, em favor do trabalhador, porque, de fato, a gente tem muita violação do direito trabalhista e muita sonegação de verba, mas não na totalidade do que tinha sido pedido, justamente porque os pedidos eram inflados por essa dinâmica negocial. O que aconteceu com a reforma trabalhista foi que passou a ser possível que o trabalhador que perca o processo pague pelos honorários do advogado da parte vencedora, né? Que era uma coisa que não tinha no direito do trabalho e que fazia sentido não ter por conta dessa dinâmica negocial. Uhum. Como os processos, no geral, são julgados procedentes em parte, o que acabou acontecendo foi que é difícil agora você planejar, pensando aqui na perspectiva da advocacia trabalhista, é difícil você planejar como você vai entrar com o processo, porque ou você entra com um processo só com aqueles valores estritamente devidos, que é o que te daria a garantia de vitória, mas com isso você não consegue mais fazer um acordo, porque você já entra tendo como teto
aquilo que efetivamente a parte tem direito e a empresa vai sugerir que esse acordo seja puxado para baixo. Se o trabalhador não aceitá-la, ele vai ter que lidar com a duração do processo, então vai ficar anos esperando para receber aquelas verbas. Então, essa é uma alternativa. A outra alternativa é correr o risco de ter uma gordura para queimar num eventual acordo, mas poder vir a ser condenado a pagar os honorários de advogado. Então, isso gerou um medo nas pessoas de entrar com a ação trabalhista, né? Então, você imagina que você já está numa situação difícil, você está desempregado. Se você tiver que pagar uma verba que você não tem, que pode te gerar uma situação em que você iria à bancarrota, talvez você pense que seja melhor você simplesmente procurar outro emprego e deixar aquilo para lá. Até pelo conhecimento do professor e o meu em relação ao tema, é muito difícil comentar. Eu acho muito mais fácil eu falar como cidadão, né? Então, é muito mais comentar que tudo que a gente não quer é com que as pessoas sejam prejudicadas pelo seu trabalho. Como você mesmo comentou da questão do salário, a percepção dos empregados em geral, do ser humano em geral, é que a gente sempre recebe menos do que a gente merecia, né? A gente sempre recebe um salário menor do que a gente merece. Então, muitas vezes acaba, de alguma forma, você tendo a percepção de que, pô, eu tô ganhando menos do que eu deveria ganhar, então, poxa, a empresa já não me pagou determinado uma hora extra, eventualmente, que foi combinado e tudo mais, e aí eu acho que tá errado esse receio, como cidadão, receio da pessoa não poder, eventualmente, questionar a empresa sobre isso, né? Aquela história do empregador, eu sou muito maior do que você, mero funcionário, e eu não posso te processar. Então, como cidadão, menos do meu ambiente de trabalho, eu espero que isso efetivamente não aconteça, né? A gente torce para que não aconteça. Você comentou uma coisa que é real, e aí eu queria ponderar também. As pessoas nos perguntam, muitas vezes em entrevista, sobre essa questão do processo, né? Se eu abro um processo contra uma empresa, isso pode me prejudicar no futuro. De verdade, infelizmente pode, né? Infelizmente pode, porque parte do processo de seleção é a referência profissional. Então, muitas vezes nosso papel faz parte da nossa dinâmica de trabalho, ligar para o antigo empregador e pedir uma referência daquele profissional. E aí o cara pode soltar e falar, olha, então, esse cara está me processando por conta disso, disso, disso. Ou o processo é sigiloso, a gente não pode ter acesso, mas eu estou sendo processado por esse profissional. E eu sou obrigado a informar isso para a empresa contratante. Então, sim, é verdade que a pessoa pode ser prejudicada muitas vezes no processo por conta disso, independente da verdade, está fazendo a coisa correta ou não está fazendo a coisa correta. Então, difícil opinar com o conhecimento do professor, muito mais como cidadão, que a gente espera que isso não aconteça. Mas sabe que você me chamou a atenção por uma coisa interessante. Existe um viés de estudar o direito do trabalho, não é o meu, mas eu acho interessante, que o quanto o direito do trabalho ele pode ser útil para defesa da concorrência, né? Porque no fundo é isso, o bom empregador, o empregador que cumpre as normas e que paga os direitos, ele tem todo interesse num bom funcionamento da justiça do trabalho, porque o concorrente dele que não paga hora extra está tendo uma vantagem competitiva em relação a ele. Então é justamente esse o ponto, né? É lógico que a ideia não é que a justiça do trabalho seja uma justiça que pese sobre as empresas, etc. e tal. É simplesmente que ela seja um parâmetro para que as pessoas, de fato, cumpram as normas. E aí, lógico, independente de qualquer percepção, se eu ganho o suficiente ou não ganho, se está me pagando justo ou não pagando justo, o fato é isso. Foi até interessante você falar das horas extras. Horas extras não pagas é disparado o tema mais acionado na justiça do trabalho. Imagina. Então, quer dizer, a pessoa trabalha mais do que ela deve, sacrifica a família, sacrifica o lazer, e ela não recebe por aquele trabalho. E aí, ela, quer dizer, trabalhou de graça. E aí, se ela vai reclamar que ela trabalhou de graça, ela não arruma outro emprego, ou então ela pode, de repente, vir a ser condenada a pagar um negócio, porque muitas vezes é difícil de provar, né? Lógico, o empregador que já está querendo não pagar as horas extras, ele tem seus mecanismos para disfarçar aquilo, para colocar uma dificuldade de prova. Então, eu vejo, talvez esse seja um dos efeitos da reforma trabalhista que eu vejo com maior preocupação, né? Afastar as pessoas de poder reivindicar aquilo que lhes é de direito.
No primeiro bloco, nós falamos sobre as mudanças que a reforma trabalhista trouxe para os empregados e empregadores. Agora vamos falar de carreira. Rodrigo, você falou bastante no primeiro bloco sobre mudanças de mentalidade, né? Que a gente vai ter que trabalhar de outro jeito, as empresas têm que se adaptar, os profissionais têm que se adaptar também. Como é que a gente age para se acostumar a essas mudanças e ao que a gente ainda nem sabe que vai vir, né? Eu acho que a palavra da vez, Elisa, pro profissional é planejamento, né? Que é algo que talvez no passado, para as outras gerações, como eu comentei no primeiro bloco, principalmente a geração silenciosa, os baby boomers, era algo que não estava na pauta, né? Então tinha lá o seu emprego, quase 30 anos nas indústrias no Brasil, período de crescimento da indústria. O profissional ficava 30 anos numa empresa e sabia que ele ia se aposentar porque o mercado era estável, tinham poucas oscilações e tudo mais. A realidade que a gente vive hoje no Brasil, o Brasil é um país de altos e baixos quando se pensa na questão econômica e quando se pensa no mercado de trabalho. Nós tivemos em 2010 5 milhões de desempregados, a gente bateu 14 esse ano. Questão de 7, 8 anos na história, a gente sai de uma realidade de 5 milhões para 14. É uma diferença muito, muito grande, né? E é parte da nossa cultura, né? Então, é 5, 14, 5, 14. O tempo todo você vive parece um eletrocardiograma. Então, eu acho que o profissional, além dele ser mais resiliente, que acho que é a palavra importante para ele estar preparado para esses solavancos, é a palavra planejamento. E eu acho que entra muito nessa questão de carreira agora, quando se pensa no futuro. Então, a pessoa, ela tem que ser muito mais bem planejada do que o mercado. Você tem que se preparar para esses solavancos. Então, a pessoa, muitas vezes, quando ela sai de uma empresa para outra, eventualmente tem um corte, uma demissão, porque isso faz parte do mercado, o empregador também tem que tomar a decisão. A gente, às vezes, questiona, mas o empregador tem o direito de tomar a decisão sobre o negócio dele. Meu negócio não vai bem, eu preciso cortar, e as pessoas acabam sendo as mais impactadas. Eu ouço das pessoas, não, eu me planejei para esse período. Eu sabia que ia acontecer, a empresa não ia bem, eu me planejei para esse período. O que é planejar? É cuidar financeiramente da sua estrutura para que você possa procurar um novo trabalho sem estar com a cabeça muito voltada para essa questão de custo, de dinheiro, quase de sobrevivência. E a gente ouve muito isso dentro da sala de entrevista, né? Putz, eu não me preparei, eu estou desesperado, eu preciso encontrar um novo trabalho, e aí cai na informalidade, cai no emprego intermitente. Para esse profissional que está desempregado e não planejado, qualquer trabalho é trabalho. Não importa se ele eventualmente vai fazer hora extra, etc., porque ele tem uma renda no final do mês. Então, eu acho que a parte do profissional mais importante agora é se planejar. Porque a gente não sabe o que vem pela frente, a gente não sabe quais são as novas modalidades, se esse modelo, eventualmente, CLT vai cair, né, vai diminuir com as organizações, e vão se criar novos modelos em que você não tem mais as garantias de uma aposentadoria, de um fundo de garantia, por exemplo. Então, eu acho que agora é parte do profissional. Acho que a gente tem que, principalmente, educar o nosso público, os nossos empregados e empregadores e tudo mais, a essa questão de planejamento. Eu acho que é a palavra mais importante da vez. Uma das críticas à nova CLT, entre aspas, é de que o acordado ele impera sobre o legislado, né? Ou seja, patrão e funcionário agora podem negociar e acordar até mesmo, por exemplo, a demissão. A questão é que não existe, a princípio, uma correlação de força entre as duas partes, né? Ou seja, o empregador é mais forte do que o empregado. E o que eu queria que talvez você, Flávio, começasse, como é que o profissional faz se ele estiver numa situação dessa de negociar com um patrão, né? Algum direito ou até mesmo a demissão? Mariana, esse cenário ele está bem sombrio, né? Porque alguns 2 anos atrás, eu diria para você, ele precisa contar com o apoio do sindicato, né? O problema é que nesses 2 anos eles também caracterizam exatamente essa perda de protagonismo e essa desidratação, vamos dizer assim, da realidade sindical, né? Eu faço muitas pesquisas na universidade envolvendo sindicatos e vejo que a situação, inclusive financeira, ela está periclitante, né? E isso atrapalha você de tocar diante as suas tarefas próprias, que seria esse amparo também negocial ao trabalhador, né? Essa questão da dispensa, ela é complicada, né? Porque a legislação coloca lá, a reforma trabalhista colocou lá na CLT, que a dispensa ela pode ocorrer por comum acordo. E aí você colocaria só metade das verbas rescisórias, né, para
para pagamento. E eu lembro quando saiu essa reforma, esse artigo, eu fiquei pensando que até para os ouvintes aí conseguirem visualizar como isso funciona na prática, né? Como se fosse um fim de namoro, né? Você tem um amigo que terminou o namoro, terminou o casamento e fala para você, nós conversamos e preferimos terminar. Certeza que ele tomou um pé. Não existe essa história de comum acordo, conversamos e achamos melhor. Alguém tomou a iniciativa. Então, se o empregado quer sair do emprego, por que o patrão pagaria metade das verbas trabalhistas para ele? Mas se você quer sair, você se demita. Ponto. Né? Então, se estão sendo pagas metade das verbas, é óbvio que o patrão quis dispensar o empregado. E o pressionou para que fosse acordado que a dispensa seria por interesse recíproco. Então, assim, eu como um jurista, eu tenho até dificuldade de entender como que alguém achou uma boa ideia colocar um negócio desse numa norma, porque não faz sentido algum, né? Alguém vai tomar a iniciativa. E quem toma a iniciativa arca com os ônus da sua iniciativa. Então, se o empregador toma essa iniciativa, ele paga as verbas, paga a multa. Se o empregado toma essa iniciativa, ele não recebe as verbas, ele tem que cumprir o aviso. Enfim, cada um tem os seus ônus quando ele toma a sua respectiva iniciativa. Essa valorização da negociação, ela tem uma questão que é muito até discursiva, né? Que tá nesse descasamento aí entre o que se diz e o que se faz, que é importante, porque ela se vale de um campo que me parece bastante compartilhado na sociedade hoje, que é assim, o que é conversado, negociado é bom, o que é imposto é ruim, né? Então, aí, se o que é imposto é ruim, se é conversado é bom, então vamos conversar mais e vamos impor menos. Mas aí entra exatamente no que você falou, Mariana. Acho que esse é um dado importante da sua pergunta. O conversado e o negociado, ele só funciona entre pessoas que têm esse poder de dispor, né, sobre as coisas. Então, portanto, que estão em pé de igualdade para conversar e para negociar sobre alguma coisa. Então, se o empregador ele tem uma posição de poder superior na relação, o que for negociado vai ser negociado aparentemente, mas na prática vai ser imposto. Só vai mudar, na verdade, de onde vem essa imposição, né? Então, a gente vai substituir uma imposição legal por uma imposição empresarial. Eu vejo com muita preocupação essa supremacia da negociação sobre a lei, especialmente por conta dessa desidratação do sindicato. Até porque, e com isso eu passo para o Rodrigo, nunca houve uma restrição à negociação, né? Quer dizer, a negociação coletiva de trabalho é uma tradição do nosso direito do trabalho, de décadas. Só que com um pequeno e relevante detalhe de que você não podia tirar a proteção legal. Quer dizer, você podia negociar para ampliar a proteção. E a gente tem aí inúmeras categorias profissionais que já há décadas sempre tiveram mais direitos até do que estavam previstos na CLT. Isso nunca foi um problema. O problema é justamente a gente tirar esse patamar mínimo de proteção por uma negociação que não acontece com paridade de armas. Eu acho que no momento, complementando aqui o que o professor comentou, no momento em que o que a gente ouve do profissional no momento de uma discussão sobre saída ou demissão, né, como é o ensejo aqui, é uma sensação que eu tenho que é puramente financeira, né, muito mais pela questão da multa e do fundo de garantia. E isso é fato. O profissional comenta, quem é CLTista fala muito sobre essa questão. Então, acho que o meu ponto para o professor aqui, dessa questão da abertura da negociação e tudo mais, é o que as pessoas fazem, vão lá, negociam, retiram o fundo de garantia e devolvem a multa para o empregador. Isso a gente já ouviu inúmeras vezes as pessoas, eu devolvo a multa para o empregador e depois ficar tudo certo, eu consigo retirar meu fundo de garantia. Então, meu ponto, talvez, professor, será que não seria interessante com que houvesse uma flexibilização em relação à questão do fundo de garantia do profissional, independente do fato dele sair ou ser saído, vamos dizer assim? Será que não seria uma alternativa? Dentro da lei, aí, e seguindo dentro dos padrões e da lei, para que não haja nenhum meandro ali no
no caminho? Não, essa sua pergunta é interessante, porque de fato é proibido, né? Isso que é um costume do mercado, a gente sabe, mas que é contrário ao espírito da lei, que a pessoa pretende por iniciativa própria sair do seu emprego e só que quer acessar o fundo de garantia e para isso pede para ser dispensada mediante a promessa de devolução da multa. Né? Então, quer dizer, isso é um tipo de fraude. Sem dúvida. E para esse aspecto específico, de fato, talvez resolvesse a questão da flexibilização do saque do fundo de garantia, né? E eu nem vou entrar nessa discussão de se isso seria bom ou ruim, enfim, porque o fundo de garantia também é outro vespeiro que é melhor a gente não mexer nele, né, nessa discussão para não ser ferroado. Mas a sua pergunta toma como pressuposto que nesse tipo de situação é o empregado que toma a iniciativa de sair do emprego. Sim. Né? E quando é o empregado que toma a iniciativa de sair do emprego, não se verifica tanto esse problema, porque, bom, ele teve lá suas razões, se arrumou um emprego melhor, ou se estava insatisfeito, pouco importa, mas ele tomou a iniciativa de sair do emprego, então, por isso, é óbvio que a legislação não vai impor qualquer ônus ao empregador que, em princípio, queria manter o seu empregado ali trabalhando. O grande drama dessa situação é justamente a situação oposta, né? Porque o empregado ele quer continuar trabalhando e o empregador quer dispensar. Isso fica, acho que, especialmente agravado porque o Brasil, se a gente compara o direito do trabalho brasileiro, especialmente com as legislações europeias, a gente observa que a proteção contra o desemprego ela é praticamente inexistente aqui, embora ela seja um dos pilares da organização da proteção do trabalhador nos ordenamentos da Europa de forma geral. Isso faz toda a diferença, né? Então, o trabalhador... Por que é tão importante discutir limites à dispensa do empregado aqui? Talvez mais do que na Europa, embora os ordenamentos europeus sejam mais protetivos com relação à dispensa, né? Por exemplo, na Alemanha, na maior parte das hipóteses, a empresa é proibida de simplesmente dispensar o empregado. Ela precisa ter um motivo justificado, enfim, é muita burocracia, inclusive, para isso. Aqui não. Aqui basta você pagar, né? E as empresas, obviamente, não querem pagar, e se elas não pagam, a dispensa fica livre. Aí o mercado de trabalho entra numa situação de desregulamentação que é perigosíssima, né? Especialmente porque aí a pessoa vai ficar praticamente ao completo desamparo, porque o seguro-desemprego a gente sabe que é uma proteção que é muito insuficiente, que não tem uma cobertura adequada. Uma questão que tem surgido muito nas nossas conversas com fontes, até nos podcasts, é a questão da vulnerabilidade. Vulnerabilidade até psicológica, de você poder se demonstrar vulnerável na empresa ou não. Nesse contexto de flexibilização de leis do trabalho, de cada vez menos proteção para os trabalhadores, vocês acham que as pessoas vão começar a esconder mais a vulnerabilidade para não perder trabalho? Sim. E é um pouco antagônico até, Elisa, porque tem inúmeros lugares em que você percebe um pouco desse receio e por outras empresas você vê uma cultura de muito acolhimento para essas pessoas. Então eu tenho trabalhado muito com a questão de assédio sexual, né? Até participamos junto com você aí de uma matéria importante. A gente fez uma pesquisa sobre assédio sexual no trabalho e agora na quinta-feira a gente vai lançar uma cartilha para as empresas sobre violência contra a mulher, né? Então eu passei a entrar um pouco mais a fundo nesse tema, que é um tema super sensível. E quando a gente entra mais a fundo, você percebe que tem inúmeras empresas hoje com casos de acolhimento desse tipo de situação de vulnerabilidade. Eu tô falando de uma situação. Eu tô tirando daqui burnout, depressão e uma série de outras coisas em que a pessoa, se eventualmente diagnosticada, ela é protegida, né? Eventualmente, se for uma CLTista, vai poder receber os seus direitos, vai poder trabalhar e se cuidar na sua casa. O que acontece é que, com a reforma, muitas vezes a dispensa... a pessoa toma o risco de acontecer isso. E chega uma hora em que a pessoa está numa situação de risco real. Então ela deixa de ter simplesmente a suspeita de que está com depressão e ela está com depressão. Ela deixa de ter a suspeita de que está chegando no burnout e passa a ter o burnout. Então um caso como um acolhimento de violência contra a mulher muitas vezes não vai denunciar que ela está sendo agredida e etc. Porque ela tem medo de ter que ficar afastada, e se ficar afastada e protegida, ela pode perder. Então, sim, eu acho que no mercado como a gente está hoje, que é um mercado
mercado mais difícil, ainda com um crescimento da nossa empregabilidade ainda baixo, né, para os níveis que eram prometidos pela reforma. E frente a essa situação da questão dos direitos em si, eu acredito que as pessoas vão ficar muito mais receosas, sim. Não é fato, ninguém ainda comentou, pelo menos assim, abertamente sobre o tema, mas eu acho que é bem possível com que as pessoas se prendam e se fechem mais a ponto de não querer demonstrar essa fraqueza ou essa vulnerabilidade nesse momento. Eu não vivo o mundo empresarial, mas eu queria trazer um dado que eu acho que complementa bastante o que o Rodrigo está falando e que é muito interessante. Se a gente observa estatisticamente os volumes de concessão de benefício por incapacidade para o trabalho, então auxílio-doença, então, a gente observa que existe uma correlação estatística entre os números de concessão desses benefícios e a situação de desemprego. Isso é um dado interessantíssimo, porque ele mostra o seguinte, que conforme a pessoa consegue, ainda que com dificuldade, ainda que escondendo o sofrimento, né? E não só emocional, mas até físico. Uhum. Enquanto ela consegue trabalhar e ter oportunidades para isso, ela vai tentar se desdobrar para fazer. É isso que esse dado revela. E que, se ela não tivesse oportunidade, é aí que ela vai, eventualmente, recorrer a algum tipo de proteção previdenciária ou outras redes de apoio. Num cenário como esse, em que a gente, junto com essa precarização e exponenciação da rotatividade do trabalho, a gente tem uma diminuição da rede de proteção previdenciária, a gente só pode esperar que as pessoas trabalhem cada vez mais sofrendo e escondendo seus sofrimentos. Eu quero ver fechar essa conta então, né, pessoal? Porque não vai ser fácil. Para finalizar, então, né, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, eu queria que vocês dessem algumas dicas, né, tanto para os profissionais quanto para as empresas, de como a gente pode conduzir, enfim, essa situação daqui para frente, tendo em vista de que realmente a gente está num processo frenético de transformação, que tem muito a ver com a tecnologia também. Como é que as empresas e os profissionais fazem para não sucumbir diante de tudo isso que a gente conversou aqui hoje? Eu queria trazer de novo uma realidade passada de 2010, quando nós vivemos o que a gente chama dos anos de ouro em recrutamento. Então, não só nós, mas todos os nossos concorrentes e empresas de recrutamento viveram o que a gente chama de ano de ouro. Era um ano em que não tinha problema de demanda, você tinha problema de profissional. Então, você tinha mercado pujante com uma série de oportunidades e você tinha menos profissionais para conseguir empregar. Eu acho que foi o período do plano emprego, se não me falha a memória. Ou foi um pouco depois, mas 2010 foi um ano importante para nós. Naquele momento, não existia nenhuma flexibilização da mão de obra de trabalho, as empresas contratavam CLT e pagavam CLT porque precisavam do profissional e tudo bem. E a coisa caminhou bem assim. Infelizmente, vivemos anos mais difíceis na frente e tivemos que arcar as empresas com os ônus e os candidatos, os empregados também com o ônus da demissão, né? Então, acho que a minha dica, pelo menos em relação ao empregado, inicialmente, eu diria de novo que a palavra ideal é planejamento. Então, se planejar para eventuais mudanças no modelo de trabalho, até por escolha própria, como o professor comentou aqui, eu concordo com ele, se o profissional tem um interesse em fazer uma carreira, a gente talvez não tenha colocado muito essa questão de carreira, mas carreira é quase uma palavra em desuso, né? Porque está mudando tanto, as empresas estão aceitando hoje modelos de passagens curtas nas organizações, que era uma coisa que há 5, 6 anos atrás era um absurdo. Você pensar que alguém ia ficar um ano numa empresa e eventualmente conseguir um emprego rápido no dia seguinte, né? Então, frente a todas essas mudanças, acho que para o empregado a palavra é planejamento, para quem não sofra com essa situação que a gente vem passando agora, e independente do que vai acontecer no futuro, a coisa mude. E para o empregador é conhecimento, né? Então, a gente vem de uma reforma nova, são 2 anos ainda. Pelo que o professor coloca, as incertezas e as dúvidas são enormes, e por parte do empregador também, porque ele desconhece muitas vezes os modelos, desde trabalho intermitente e outras questões e novas modalidades de trabalho, mas que tenha o conhecimento para poder fazer da forma correta, né? Se os processos na Justiça do Trabalho diminuíram aí frente ao que aconteceu na reforma, se há alguma razão boa para isso, né?
não é necessariamente o fato do empregado ter medo de poder processar a empresa, mas o contrário, que as empresas não cometam mais os erros com os empregados e a gente consiga ter um mercado mais equalizado. Então, eu acho que a gente tem que aprender muito. Acho que o empregador, hoje eu sou empreendedor também e temos aí 60 pessoas na empresa, e acho que é o conhecimento. É sempre estar amparado pela questão jurídica, ter realmente um escritório, um advogado ao seu lado que consiga te dar informação e conteúdo para fazer isso da forma correta. Eu acho que isso é o mais importante do lado do empregador. Do ponto de vista individual do empregado, eu só faria um pequeno adendo ao que colocou o Rodrigo, na perspectiva do planejamento, que é buscar se planejar também na perspectiva previdenciária, e não só na da carreira. Porque, no fundo, é isso, né? Em algum momento, por melhor que tenha sido a sua construção de carreira, o mercado de trabalho vai te faltar e você vai precisar ter algum tipo de respaldo, né? Então, esses dados de informalidade, que estão muito ligados a essa precarização, dessas novas contratações de trabalho, etc., eles têm essa outra face, que é a pessoa chega, às vezes, no final da vida com quantidade de tempo de contribuição insuficiente para conseguir se aposentar, e aí ela vai passar por dificuldades financeiras no momento em que ela está mais frágil, né? Mas o conselho que eu daria, ele transcende a perspectiva individual, que é a organização coletiva, né? Eu acho que o que o trabalhador precisa ter em mente hoje é que quanto mais enfraquecido tiver a sua representação coletiva, pior vai ser a vida dele. Então, esse é o momento de voltar para o sindicato, voltar a se organizar, voltar a reivindicar coletivamente, para tentar, de alguma maneira, contrabalançar esse movimento que veio tão intenso, né, de menor proteção para o trabalhador no seu trabalho. Na perspectiva do empresário, de fato, o conselho do Rodrigo foi excelente, né? Não tem outro jeito. É cumprir a lei. E cumprir a lei a partir de boa orientação, enfim. Se todo mundo... Eu volto um pouco àquela questão de como agir individualmente e coletivamente. Se todos os empresários cumprirem a lei, você não precisa temer que o seu concorrente, porque ele não está pagando hora extra, então ele está com uma vantagem competitiva, quer dizer, o mercado fica mais justo para todos e o trabalhador acaba também sendo beneficiado aí de tabela nessa boa concorrência, nessa concorrência leal. Bom, gente, infelizmente acabou. Chegamos ao fim ao nosso podcast Rádio Peão. Eu agradeço muito a presença do Rodrigo e do Flávio. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco hoje. Esse podcast teve produção de Alexa Meirelles. A edição de som ficou por conta de Rafael Bertazzi. E a trilha sonora é do Chico Labels. Deixa a gente saber se você gostou ou não desse programa enviando mensagens nas nossas redes sociais. Use as hashtags Rádio Peão e Você SA. Ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Semana que vem, quarta-feira, às 6 da manhã, a gente tem um encontro por aqui. Até lá, pessoal!